Boa noite. Começamos já, gente? Pode ser? Oi, Marcos. Pode ser sim. Muito bem, gente. Que bom que vocês todos estão aqui. Deus seja louvado pela vocação de vocês. Antes da gente começar, eu não sei se vocês viram que agora o Papa Francisco publicou, não. Vai no dia 11, que é terça-feira que vem, vai publicar um documento, né? Alguém já chegou a ler alguma coisa sobre isso? A Neuza está fazendo um joinha, ela já está sabendo tudo já. Então, eu não falo Libras, você vai ter que ligar o microfone. Tudo não, alguma coisa. Tá certo, muito bem. Eu vi com a Raquel, ela estava explicando algumas partes do documento. Aí eu assisti o vídeo dela, do Fora da Caixinha. Isso, muito bom. O nome do documento chama Antiquum Ministerium. Significa ministério antigo, né? Ainda não saiu, não vou poder dizer nada sobre isso para vocês, mas eu gostaria que vocês me lembrassem no final, tem algumas coisas que seria muito bom a gente falar sobre ele. Pode ser? Para começar, eu queria convidar vocês novamente a gente pedir a luz do Espírito Santo. É o mesmo cântico da semana passada, mas que agora estamos nos aproximando do Pentecostes e eu acho que é sempre muito bom a gente ter em mente a necessidade de pedir sempre a luz do Espírito Santo. Então eu convido que cada um, nesse momento, procure silenciar o coração, que a gente faça desse cântico, canta junto, né? Daí, lógico, eu vou pedir para desligar o áudio, mas quem puder cantar junto, que a gente possa fazer um verdadeiro momento de oração. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitar, enchei os nossos corações com vosso. Se te permitir, vai dar tudo isso. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitar, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, a unção divina e salutar. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador.
pois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. Nossa mente iluminar, os corações encher de amor, nossa fraqueza encorajar, qual força eterna e protetor, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás, ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador. Então, que o Espírito Santo possa estar conosco durante todo esse encontro, que nós possamos conhecer e amar cada vez mais esse Deus que nos convida, esse Deus que nos chama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, quem que leu alguma coisa esse mês? Levanta a mão, rapidinho. Muito bem, isso aí. Teve alguns que eu vi que levantaram a mão. Quem não levantou, tudo bem, não tem problema. Vamos lá, né? Para o mês que vem a gente consegue. Não são tantas páginas. Vamos retomar um pouquinho o que a gente... Onde é que a gente parou, né? Hoje nós vamos tentar fazer os encontros 2 e 3 do curso sobre a fé. Mas isso não significa que a gente tem que fazer pulando, né? Vamos fazer aí com calma, chegamos até onde conseguimos. O que Marcos, sabemos sobre Deus? Pode falar. Não esqueça de gravar. Isso, boa, ainda bem que você lembrou, tá? Porque gravando, Marcos. você cobra. Tá ótimo, muito bem. Tô gravando, Bem tá, lembrado. Marcos? Perfeito. Vamos lá. O que sabemos sobre Deus? Encontro 2 do curso sobre a fé. Só permitir a entrada aqui. Né, nos nossos últimos... Pode falar. Neuza? Ai, eu
Eu li errado. Eu pensei que era para ler o Catecismo da Igreja Católica. Eu li o capítulo da igreja. Mas tá excelente, perfeito. Parabéns. Aham. Porque tinha um Fez link lá até- que colocaram no grupo que eu não conseguia abrir. Ficou vazio, daí não tinha nada. Tudo bem, fique tranquila. Você leu bem mais do que o que a gente tinha pedido. Então você pecou pelo excesso, não pecou pela falta, não. Tá bom, então. Fique tranquila. No nosso último encontro, o que a gente conversou, né? Antes de falar Deus, com esse nome Deus, né, nós falamos da origem. Eu aceito que eu não sou a minha origem e eu aceito que o mundo não tem origem em si mesmo. E daí, reconhecendo, né, que eu não vim do nada, o mundo não veio do nada, a gente coloca a fé, isso já é um ato de fé, de que isso tudo que existe, existe porque alguém quis. E esse alguém é alguém amoroso e é alguém que nos deseja. Né? Esse é, sobretudo, esse é o primeiro salto de fé que o ser humano pode dar. Eu aceito que eu estou aqui e que é bom que eu esteja aqui. E que eu estou aqui não por acaso, mas que todas as coisas boas e bonitas que existem no mundo são algum tipo de testemunho, de relíquia, de lembrança de que existe alguém que me ama. E esse alguém, se me ama, então ele também me deseja. Né? O pontapé inicial vira gol. Mais do que falar de Deus como aquele que apertou o botão do Big Bang, Deus é o destino do próprio universo. Isso resume o que a gente conversou no encontro passado. E hoje, né, no episódio de hoje, vem a seguinte pergunta: conseguirá o ser humano descobrir algo sobre esta origem? Nós aceitamos que existe uma origem que é boa, mas será que essa origem que é boa, ela está acessível à nossa capacidade de entender, de falar dela? Olha, a primeira coisa que a gente tem que dizer assim é admitir que é um desafio muito grande. Né? Existe um grande abismo que, de alguma maneira, separa aquilo que cabe dentro da minha cabeça daquilo que tem que ser essa origem. Eu posso até dizer que tem uma origem, e que essa origem me ama, que essa origem me quis e que essa origem me deseja. O que já é grande coisa, né, gente? Saber que eu sou desejado, alguém quer que eu esteja aqui. Isso é muito bonito. Mas essa origem, ela é a origem do universo inteiro, né? A última vez que eu li alguma coisa sobre isso, a estrela mais distante que os cientistas já conseguiram observar e medir a distância fica a 56 bilhões de anos-luz daqui. Né? Ou seja, se eu acendo uma lanterna ali no céu noturno, leva 56 bilhões de anos para a luz chegar nessa estrela, né? De tão longe que está. Então essa origem, que é imensa, que é absolutamente grande, absolutamente outra, algo que está tão além da minha compreensão, algo tão além do meu intelecto, tão além da minha capacidade de entender, deve estar ocupado com coisa muito mais importante do que eu. Com que será que é essa origem, né? Esse Criador, com que será que ele se ocupa? E aqui entra a imensa surpresa.
Deus se ocupa com o Marcos, Deus se ocupa com a Carmen, Deus se ocupa com o Ed, Deus se ocupa com a Maria, Deus se ocupa com a Joel. O resto é você. Esse que deu o pontapé inicial no Big Bang. Esse que é mais velho que o próprio universo. Esse que é maior do que todo o cosmos. Esse para quem todas as estrelas na sua imensidão são só poeira. Esse Deus se preocupa e se ocupa comigo. Eu coloquei esse desenho aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história do elefante e da formiga. Tem uma vez que uma formiga estava andando no deserto e ela estava quase morrendo de sede e de calor, até que de repente chega uma sombra. E essa sombra, a formiga então depois descobre que é um elefante. O elefante vê a formiga, fica com dó da formiga, coloca a formiga nas suas costas, cobre com a orelha, entrega água para a formiga e os dois ficam amigos. E os dois começam a brincar, o elefante com a formiga, né? E brincar do quê? O elefante corria bem rápido porque a formiga gostava de ver aquela nuvem de poeira subindo. De repente a formiga olha para trás, vê aquela nuvem de poeira e fala para o elefante: veja quanta poeira nós fazemos. E isso resume um pouquinho a nossa história. Esse é um segundo passo, gente, na nossa fé. O segundo passo na fé, a nossa razão, o nosso intelecto consegue sozinho identificar que existe uma origem no universo. Mas a nossa razão, o nosso intelecto, aqui ele é superado. Novamente, não significa que seja irracional, contra a razão, mas que é algo que surpreende a razão. Nós nos surpreendemos quando descobrimos que essa nossa origem não só deu o pontapé no universo, mas como olha com amor e com carinho para cada instante da minha vida e para cada instante da sua vida. Mesmo que a nossa relação com esse ser, que é totalmente outro, totalmente transcendente, mesmo que a nossa relação com ele seja uma relação muito mais distante do que a relação de uma formiga com um elefante, ele nos trata muito mais carinhosamente do que aquele elefante tratou a formiga. Então aqui, gente, tem duas palavras-chave que resumem que resumem o encontro todo já, né? Amor e revelação. Olha, essa origem que nós conseguimos realmente, nós conseguimos com o intelecto chegar à compreensão. Tudo que existe deve ter vindo de algum ato criador. Vamos chamar essa origem de tudo, vamos chamar de Deus. Ele não simplesmente fez, mas ele ama o que ele fez. E ele se revela. Aqui entra esses primeiros encontros, entra para essa abertura, gente. Deus, ele se mostra. Deus, ele vem ao encontro da sua criatura. Ele não está tão distante da sua criatura que a gente não consiga se relacionar com ele. Pelo contrário, ele quis se relacionar conosco. Então nós vamos descobrindo que Deus cria porque ama. E olha, gente, ele não precisava ter criado.
Se ele criou porque ele quis. E se ele quis, é porque desde o primeiro instante ele estava amando. E estava se revelando desde a criação. Desde a criação Deus se revela. E ele se revela porque ama. Deus criou o mundo para que a criatura pudesse amar. Para que a criatura pudesse se realizar retribuindo o amor de Deus. Deus, e isso aqui, gente, tem que tirar da nossa cabeça uma ideia que é muito comum hoje. A ideia de que Deus está lá e eu estou aqui. A ideia de que Deus é só uma energia superior, de que Deus é simplesmente um cara grandão que está lá no céu. Não. Deus ele realmente se ocupa de cada um de nós e quer ter uma relação com cada um de nós. Não é à toa que eu coloquei um desenho de um casal aqui no fundo. Agora vem uma questão, isso também que é muito, muito importante. O que é que Deus revela? O que... Gente, não. A pergunta está errada. Quando a gente diz de revelação de Deus, nós não estamos com isso falando que eu vou a um oráculo e esse oráculo vai me falar coisas sobre Deus e que eu vou ter que simplesmente aceitar porque isso está fora do meu alcance. Não. Esse é um equívoco muito grande e bastante comum também. Deus não revela coisas sobre si mesmo. Deus revela Ele mesmo. Muito mais do que eu saber do que a minha namorada gosta, é conhecer a minha namorada. E conhecer a minha namorada significa ter uma relação com ela. Significa amar. Significa se interessar, não por mera curiosidade, mas porque cada vez que eu conheço mais, eu amo mais. E quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. Conhecimento e amor aqui são uma coisa só. Eu poderia falar para vocês... Bom, eu não tenho namorada, mas fazendo de conta que eu tivesse. Eu poderia ficar falando para vocês por horas sobre a minha namorada sem que vocês tivessem visto ela. E sem que vocês se apaixonassem por ela. Vocês não conheceriam aquela pessoa. Vocês conheceriam coisas sobre aquela pessoa. É diferente de quando eu tô... De repente eu tô sozinho. Vamos fazer de conta, eu tô num ponto de ônibus. Eu tô chorando. Estou desesperado por alguma razão. E vem uma pessoa que eu nunca vi antes na vida e me abraça com um abraço tão gostoso que ele me consola daquela aflição que eu estava sentindo. Eu vou garantir para vocês que esse desconhecido que me abraçou, eu conheço melhor do que aquela pessoa sobre quem eu só ouvi falar. Porque Deus, ele não cria um jogo de charadas, gente. Nós não estamos procurando Deus apalpando. Nós não estamos adivinhando no jogo do que é o que é com Deus. Não, de maneira alguma. Mas que quando Ele me criou, Ele colocou no meu entorno um imenso carinho que se revela nessa chuva que cai, se revela no sol que saiu hoje de manhã cedo, se revela na terra que me dá o alimento, se revela nas pessoas que Ele colocou no meu caminho. E isso tudo, gente, olha,
são abraços de Deus. Deus, ele está realmente se revelando, se mostrando. E se mostrando não para que a gente possa responder os testes da revista Tititi, que eu não sei se tem teste, mas fazendo de conta que tem. Para que a gente possa responder testes sobre Deus. Não. Mas para que a gente possa receber esses abraços de Deus e retribuir com amor. Isso é revelação. Agora vem a questão. Esse Deus que se revela, esse Deus que se deixa encontrar, esse Deus que, de alguma maneira, mesmo que ele esteja tão para cima da minha capacidade de entender, tão para cima, mas que de repente ele vem e ele entra em contato comigo. Deixa eu voltar uma coisa para vocês. Esse slide aqui pode ser. Teve um padre da nossa diocese, é muito querido, ele já faleceu, mas é uma das pessoas que mais marcaram a minha vida. Ele falava assim: Deus fala com a gente uma linguagem de alfafa. Como assim? Se eu quisesse falar com um cavalo, se eu quisesse me relacionar com um cavalo, o que eu ia fazer? Eu ia lhe dar um pé de alfafa bem suculento, bem gostoso, bem verde, bem fresquinho. E o cavalo jamais ia entender a cabeça humana. Ele nunca ia conseguir estar na altura de um ser humano para que a gente pudesse se relacionar, né? Mas o cavalo, ele vai formular de mim a seguinte ideia: ele gosta de mim por quê? Porque ele me dá alfafa. Né? E se eu fosse falar de Deus para um cavalo, eu ia ter que falar assim: Deus é como se fosse uma grande alfafa, né? Uma alfafa bem verde, bem suculenta, bem gostosa. Não se trata da gente começar a viajar na maionese, tentando entender aquelas coisas, né? O que será que se passa na cabeça de Deus? Não. Mas de ver que Ele coloca essas alfafas na nossa vida, né? Que o cavalinho nesse caso somos nós, de que Ele coloca essas alfafas na nossa vida para que a gente aprecie e para que a gente ame e seja grato. E apreciando, amando, sendo grato, para que a gente seja feliz. Porque essa é a realização do ser humano: amar. Se eu recebo as provas de amor e retribuo amando, existe uma única consequência: é a felicidade. E onde é que a gente encontra, gente, esses presentes que Deus nos deu? Nos dons que Ele nos deu. A natureza. A gente bate tanto nessa tecla, né, gente? Faz bem, de vez em quando, até para nossa higiene mental, a gente lembrar que mundos que Deus criou só tem um só. Os mundos que a gente cria dentro do computador e dentro do celular não são o mundo que Deus criou. Onde é que a gente encontra Deus? No mundo real. É difícil para todos nós, mas é um exercício que faz um bem. Quando a gente se permite impressionar pelos grandes dons que Deus nos deu. Quando a gente se permite, o que hoje não é tão fácil, mas sair no céu noturno, olhar para cima, aqui perto da nossa igreja não dá para contar muito mais que 30 estrelas, não. Mas quando a gente consegue estar num lugar distante, é um exercício que é gostoso de fazer. Você para com segurança, sai do carro, desliga o farol e olha aquela montoeira de estrela. É coisa gostosa. Ou simplesmente, acabei de almoçar. Eu saio no sol na frente do meu horário de serviço mesmo, no inverno, e fico lá lagarteando no sol. E aquele calor que me envolve, isso tudo, gente, é dom de Deus.
parar e simplesmente perceber a existência. Isso é receber abraços de Deus. Isso que eu estou falando não é técnica psicológica, não, viu? Eu não estou sendo coach. Eu estou realmente falando, olha, Deus está aí. Quando eu como devagar, o que hoje em dia é um luxo, né? Comer sem pressa. Mas quando eu consigo pegar um caqui bem docinho, como devagar, uma xícara de chá, né? Bem gostosa, simplesmente paro e aprecio aquilo que é real. Deus está aí. Deus está aí se revelando. E faz muito bem a gente apreciar, ser grato e retribuir o amor. Tomar uma xícara de chá gostosa, com calma, e falar muito obrigado, Senhor, é uma oração bonita. Onde mais que eu encontro? Aqui tem um lugar excelente, gente. Na voz da minha consciência, dentro do meu coração. Eu te procurava fora e tu estavas dentro, né? Diz Santo Agostinho. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, eu te procurava em todos os lugares e tu estavas dentro de mim. Recolher-se no silêncio também é uma coisa importante. Olha, sabe quando você tá com a faca e o queijo na mão para fazer uma coisa horrível e você tá com a mão coçando para dar uma bordoada na cara de alguém? Não sei, tô fazendo de conta. Ou então você sabe que você pode contar uma mentira e a pessoa nunca vai descobrir. De repente você fala, ai, 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 ai. É Deus. Ali, gente, é Deus. E quando você está diante de uma pessoa e você chega e fala assim, meu Deus, eu não tenho como não ajudar. É Deus falando pra gente, né? Deus fala, aliás, gente, dentro do nosso coração existe um sacrário. E no íntimo desse sacrário mora Deus real e verdadeiramente. E esse Deus que mora em mim, ele está o tempo todo falando, faça o bem e evite o mal. Não porque ele vai me castigar, mas porque ele colocou dentro do meu coração o impulso de ser feliz. E eu não sou feliz se eu faço o mal. Não é felicidade. Não é. Uma vida vivida na dissolução deixa feridas profundas na alma e algumas são perdoadas pelo sacramento, sem dúvida, totalmente perdoadas, mas, gente, algumas dilaceram de tal maneira que a gente carrega para o túmulo, viu? A voz da nossa consciência que impele a gente para o bom caminho, não simplesmente por ser bonzinho, mas porque ele quer que a gente seja feliz, aí está Deus. Onde mais eu encontro? No ser humano mais fragilizado. Exatamente ali onde eu acho que eu não vou encontrar. E com frequência ali onde tem um trapo de gente. Eu não vou dizer assim que eu seja a pessoa que mais faz caridade no mundo, que não sou. Mas uma ou outra vez que Deus tocou no coração e a gente conseguiu, né, fazer alguma coisa por alguém, que felicidade que brota no nosso coração. E a gente olha para aquela pessoa, você fala, nunca mais ela vai me ver, não fiz isso simplesmente para agradar ou para ser agradado, e de repente a gente descobre, aqui está Deus. Não sei, simplesmente vem no coração a certeza, isso aqui que eu estou vivendo, esse momento presente, ele tem uma centelha do sagrado. E esse sagrado você pode colocar com S maiúsculo, que é um dos nomes de Deus, né? O sagrado. E não só quando eu faço bem, viu? Para um desconhecido.
quando eu me apaixono, de repente aquela pessoa ganha uma conotação para mim que é uma coisa bem do coração mesmo. Não se trata simplesmente do olho que se atrai por qualquer parte, não. É o coração. Um sorriso daquela pessoa vale mais do que um dia inteiro de outras coisas para mim. De repente cai a ficha e eu descubro: aqui existe o sagrado. Numa amizade verdadeira, né? Um ano sem encontrar aquela pessoa, aquele amigo que você já dividiu bastantes momentos felizes e outros momentos que eram bastante dolorosos, mas dividiram, né? E se apoiaram. De repente faz: nossa, quanto tempo que eu não vejo. Eu vou visitar, ligo, encontro, de repente encontrei ali em alguma coisa que nós dois, e a gente de repente aqui tem alguma coisa sagrada. Isso tudo revelação de Deus. Revelação de Deus em mim mesmo, né? Isso é uma coisa tão linda, gente. Eu, nas minhas fragilidades, nas minhas forças, nas minhas bonitezas e nas minhas feiuras, nas minhas alegrias e também naqueles mal-humores que eu não tenho ideia de onde vem, de repente chego e falo assim: eu, exatamente como sou. Não aquele ideal que eu imagino, que não estou falando que a gente não tenha que perseguir, mas não estou falando daquele ideal nem moral. Eu sou super magricela, né? Então não estou falando no Marcos Fortão ou que não está ficando careca. Não é esse Marcos. Eu estou falando o Marcos, né, magricela e carequinha, que exatamente aí, do jeito que eu sou, tem algo de sagrado. Santo significa ser sagrado. E eu descubro que eu também tenho algo do sagrado, e é bom que eu exista. Porque esse mesmo padre que eu falei da alfafa, gente, ele falou assim uma vez. Ele tinha uma voz meio fininha, a gente até imitava ele assim: eu sou o monumento da misericórdia divina. É isso que eu sou. E ele tem a razão. Eu sou o monumento da misericórdia divina. Monumento não significa uma coisa muito grande. Monumento significa aquilo que simplesmente pelo fato de existir lembra de alguma coisa maior. Eu coloco uma placa ali na frente da igreja e de repente, pelo fato daquela placa existir, lembra uma comunidade que a construiu. Eu coloco uma bandeira do Brasil numa praça pública e aquele pedaço de pano, que não tem muito valor, lembra de algo que é muito maior, que é a nação brasileira. E por isso sim aquela bandeira ganha valor. Eu, simplesmente pelo fato de eu existir, canto a misericórdia e o amor de Deus, que mesmo não precisando de mim, me quis, me desejou e me amou. Isso, gente, tem um potencial para mudar a gente. Esse é daí, gente, do encontro com Deus que nasce a catequese. Do encontro com Deus. Então, gente, e olha que coisa interessante. Aqui a gente descobre que existe uma dupla revelação. Deus se revela para mim e, se revelando para mim, revela para mim mesmo quem eu sou. Não só eu, mas cada ser humano. Deus se revelando ao homem, revela o homem ao próprio homem. O ser humano não consegue ter ideia do seu valor e da sua dignidade até que o Deus Todo-Poderoso diga: eu te amo. E ele disse:
desde a origem, porque se não tivesse dito, não teria feito. Então eu descubro, né, retomando essa fio da meada que a gente vem desde o encontro passado, eu descubro que a origem me ama. Eu descubro que a origem também é o meu destino. Fizeste-nos para nós, Senhor, e nossa alma está inquieta enquanto não repousar em vós. Isso significa, gente, que eu sou amado. Isso significa, então, que eu tenho dignidade. Eu tenho dignidade simplesmente por ser quem sou. Que coisa maravilhosa. Eu e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians e também quem não torce para futebol nenhum. Todos. E olha, aqui a gente entende. Desde a origem até a morte natural. Cada ser humano que vem sobre a face da terra, mesmo aqueles que morrem sem poder nascer, são infinitamente amados, infinitamente queridos e têm infinita dignidade. Papa Francisco falava pra gente, né? Se a gente não protege os cantos, o meio se perde. Não sei se foi bem assim que ele falou, mas o que é? Se a gente não protege o início da vida e não protege o final da vida, todos os estágios intermediários também perdem o seu valor. Se a gente não defende a dignidade da vida desde a origem até a morte natural, todos os estágios da vida perdem valor. É cuidando dos fragilizados, todos os fragilizados. Sabe aquele que a gente diz é um caso perdido? Aquele que nem a mãe mais acha que tem jeito? Aquele que já fez de tudo na vida e que, se fosse para pagar todos os débitos para a sociedade, precisaria ficar uns 450 anos preso? Ele também. Ele também é amado. E tem esperança. Porque Deus quis criá-lo e Deus continua olhando para ele e vendo a si mesmo. Uma pessoa pode não crer em Deus, mas Deus ainda crê em cada ser humano. Essa revelação de Deus, gente, nunca se tratou de aprender fórmulas, embora elas sejam importantes. Mas não é isso o centro, nunca foi. A revelação de Deus é descobrir que existe o amor, e que o amor não é simplesmente uma coisa que fica voando por aí, nem uma fumacinha cor-de-rosa que entra no nariz e deixa a gente bobo, mas o amor é alguém real que vem ao meu encontro porque me ama. Deus se revela ao ser humano e revela o ser humano a si mesmo. Revela que cada pessoa tem dignidade. E aí a gente descobre então o fundamento da vida humana. O fundamento da vida humana é Deus, que é amor. O ser humano é feito por amor, ou seja, Deus amou e por isso fez. O ser humano é feito para ser amado por Deus e pelos irmãos, e o ser humano é feito para amar a Deus e aos irmãos. É por isso que, inclusive, Deus se revela na voz da consciência. Não porque ele seja um juiz implacável que está o tempo todo apontando o meu defeito ou cobrando aquilo que ele exige, não. Mas porque ele me fez com um gol. E esse gol é o amor, que é ele mesmo. Enquanto eu não amo, eu não chego no gol. E a bola só é feliz quando entra no gol. Eu só consigo marcar um gol na minha vida quando eu encontro esse destino que é Deus, que é amor.
Por isso, toda vez que a gente prova amor, a gente está num pedacinho do paraíso. Amor, gente, aqui não é um sentimento. Amar não é sentimento. Amar significa escolha. Eu escolho essa pessoa porque sei que ela tem valor também para mim. Mesmo que eu esteja doido da vida, mesmo que toda a minha pulsão se dirija a dizer para essa pessoa as piores palavras que ela tenha ouvido na sua vida. Não sei se eu sou capaz de fazer isso, mas se não sou capaz, é só por falta de habilidade, não porque eu não quisesse no momento. Mesmo que toda a minha energia esteja inteiramente tendendo a destruir essa pessoa, eu olho e reconheço que essa pessoa tem valor e por isso eu escolho o bem dessa pessoa. Isso sim é amar. Gente, isso no casamento tem um impacto. Casal briga, né? É normal, briga. Mas quando eu reconheço que o outro, que todos os quilos de sal que a gente já comeu só junto, quando eu reconheço que todos os tropeços que a gente segurou no outro, quando eu olho para trás e vejo todas as risadas que demos juntos, mesmo que agora no momento eu não consiga me lembrar de nenhuma, eu olho para trás e vejo, é vida dividida, tem valor. Aliás, vocês sabiam que o amor em latim chama caritas? Deus caritas est, Deus é amor, escreveu o Papa Bento XVI. E a origem dessa palavra caritas vem de caro, caro mesmo. A pessoa é cara para mim, eu reconheço que ela tem valor. Não porque eu posso fazer coisas com ela, não é porque ela é um instrumento, não. Mas porque ela tem valor. Simplesmente ela tem valor. Isso coloca a gente até numa relação de solidariedade com aqueles que virão, né? Deixar um planeta digno para as pessoas que têm dignidade e virão. Isso também é amar. Então a gente descobre, gente, o divino. A gente descobre o sagrado. Divino com D maiúsculo, ó. Divino e sagrado. D maiúsculo com S maiúsculo. A natureza revela a ordem e a beleza. A constante nessa ordem, nessa beleza. Deus é bonito, Deus organizou todas as coisas, mas Ele quis que eu tomasse parte nisso tudo. A minha vocação é ser colaborador de Deus. E o ser humano, meu irmão, revela que esse amor não é simplesmente uma energia cósmica, mas é alguém consciente e que se relaciona e que vem ao meu encontro. Então eu percebo o divino, eu percebo o sagrado. De repente eu me vejo comendo uma grande alfafa e olhando para a cara de alguém que eu não entendo, mas que eu sei que está aqui e que me ama porque me deu alfafas, né? Aqui entra o salto da fé. A fé, gente, e a gente vai falar mais sobre isso agora nesse terceiro encontro, que nós vamos começar daqui a pouquinho. A fé não é um salto no vazio, mas a fé é a atitude de quem olha, mede a profundidade do abismo de amor que me ama, resolve, mesmo sem ter pulado ainda, resolve que aquele abismo de imenso oceano de amor tem capacidade de me acolher, e aí eu pulo. Isso é fé. Então, não significa saltar no escuro, gente, não. Quando eu estou ali na beira daquele... É gostoso fazer isso aqui, viu? Apesar que se for muito alto, quem não tem coragem sou eu.
Mas se eu estou ali na beira daquele barranco, eu já sei que aquele rio é profundo, né? Que ter fé não significa ser maluco. Não é maluco. Eu já fiz experiências. Eu olho para o meu passado. Porque a fé ela é fortemente baseada no passado também, gente. Só que a fé ela envolve tudo. Eu envolvo o meu passado, porque é o meu passado que dá as razões da minha fé. Envolve o meu futuro, porque eu vou confiar a minha vida. E envolve o meu presente, porque é a decisão de cada momento. E daí eu que olho essa origem do mundo, olho que essa origem tem que amar a criação, porque o mundo não só existe como é bonito. Eu olho ainda por cima que eu tenho uma beleza indescritível dentro de mim, porque eu sou capaz de amar. Gente, isso é lindo. Eu sou capaz de amor. Eu sou capaz de amar. Eu tive experiências de amor durante a minha vida, claro, dentro das minhas limitações, mas eu sou capaz de amar. Então eu vejo que esse mundo teve que ter uma origem porque ele existe. A origem deve amar a criação porque a criação é bela, e a origem deve me amar porque eu sou capaz de amar. E aí eu pulo. Fé significa confiança. Eu me jogo e eu me entrego. Cada dia existe esse salto da fé para a gente dar. E por que um salto? É por isso mesmo. O amor, eu vou das provas de amor para o amor mesmo. Uma criança que vai do abraço. Alguém pode me ajudar que nem essa Mãe. como? Mas eu sei que ela me ama, porque ela já fez tanta coisa por mim. E não é irracional, mas vai além da razão. Precisa sim de conhecimento e confiança. E agora vem a pergunta. Essa pergunta é a pergunta, gente, que é uma pergunta que a gente tem que fazer para os nossos catequizandos. E agora, você vem? Você pode vir, você pode não vir. A verdade é que eu não tenho como forçar você a acreditar. Porque não se trata de colocar coisas na cachola. Não. Olha, tá aí. E aí? Algumas coisas ajudam nesse salto, viu? Saber que a gente vai morrer ajuda, né? Porque... Mas não é só isso. Não é só isso. Não é pelo medo da morte que a gente vai atrás de Deus. Embora isso... O medo pode ser... Santo Tomás de Aquino diz assim que esse medo é o estágio imperfeito do temor de Deus, né? O temor de Deus verdadeiramente é o amor. Mas, sim, esse medo em alguns momentos pode ajudar, sim. Estou falando, mas não é o principal. Não é o principal. A questão é, você se arrisca a ser amado? Ou... Porque, gente, amar significa correr risco. E amar significa correr risco. De repente eu encontro a Fúncia, eu gosto dela, né? Como diz aquela música, eu tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Fora brincadeira. Por que isso aí até tem alguma coisa que significa que amar é correr um risco. Deus se arriscou a não ser amado. Ele aceitou correr o risco. E ele deu razões à nossa confiança. Mas agora você tem que decidir. Você aceita correr esse risco? É uma aposta de vida. Vamos para o nosso encontro 3. O que quer dizer crer? A gente vai até as 9, não tem problema, a gente passa um pouquinho mais rápido isso aqui. Nos capítulos anteriores, né, como diz o... Eita, peraí. Vocês não estão vendo, não. Eu sim. Tem uma raiva de
Só um minutinho, deixa eu trocar aqui. Eu tenho que colocar esse aqui. Será que agora vai? Vamos clicar. Foi. Isso. O que quer dizer crer? Agora a gente vai falar especificamente sobre esse salto, gente. É até bom que tenha dado certo dos dois encontros juntos, porque a gente falou das provas do amor. Agora a gente vai falar especificamente sobre esse salto. O que significa se jogar de cabeça no oceano no qual eu já pus o pé. Primeiro a gente põe o pé. A gente nada um pouquinho, depois a gente sobe na ladeira, na ponta da pedra e aí pula mesmo. Os capítulos anteriores, né? O que a gente falou? Eu não sou a minha origem, mas a minha origem existe e ela me ama. A minha origem me deseja. Ela quer que eu esteja aqui e ela quer que eu caminhe para ela. Essa origem quer ter uma relação comigo e com cada um dos seres humanos, e ela vem ao meu encontro e se revela. Ó, revelar-se, né? Revelar-se quer dizer justamente isso, tirar o véu que cobre. No episódio de hoje, qual a minha resposta à revelação de Deus? Deus... Gente, vocês já repararam? Não é à toa, viu, que a Bíblia está escrito que Adão estava nu no paraíso. Deus se apresenta exatamente como é, sem disfarce algum. Nós é que não fizemos isso ainda, né? Eu também não estou sugerindo que você saia sem roupa na rua, não. Mas essa nudez que fala a Bíblia é essa. É a apresentar-se como é. Olha, todo mundo tem segurança. Vamos falar um pouquinho sobre segurança, gente. Quando eu olho para mim mesmo, né, eu pego essa coisa pontuda aqui e eu enfio aqui na palma na coisa da minha mão aqui, nessa parte aqui, e eu vou falar, dói, isso não é bom, não é bom. A vida, gente, ela pede para ser preservada. É natural da vida preservar-se. A vida pede segurança. Né? Quando a gente tá... Eu nunca fiz isso e nem quero fazer, mas a gente, se de repente tivesse perdido num lugar, o que a primeira coisa que você vai fazer é arranjar um lugar para se abrigar. Né? Abrigo. A vida pede segurança. Todos nós precisamos de segurança. Só que às vezes o risco é necessário. Né? Eu estou lá no meio da floresta, eu encontrei um lugar onde me abrigo, mas ali não cresce comida. Eu vou ter que sair para catar uma fruta ou caçar alguma coisa. E aqui, gente, olha, aqui é um equilíbrio tão delicadinho, muito delicado, viu? E na fé é a mesma coisa. Eu não posso ser um maluco. Eu não posso ser um maluco, porque a vida pede segurança. Essa segurança é legítima. E essa segurança é necessária. Voltando pro exemplo da namorada. Tem o menor cabimento eu achar uma moça bonita no meio da rua e falar, eu te amo. Né? Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser um maluco e sair por aí correndo todos os riscos. Eu não posso chegar... eu conheci um camarada lá no ponto de ônibus, ele parece ser gente boa. Eu vou pegar e passar para ele a senha da minha conta no banco. Não tem cabimento isso. Né? Eu não posso ser maluco. Nas relações, não é só fisicamente que a gente tem necessidade de segurança. O nosso coração tem necessidade de segurança. Eu amo vocês todos aqui, mas eu não vou sair contando para vocês os segredos da minha infância. Talvez um dia eu conte, mas não agora, não aqui. Porque a gente se conhece há 4 meses. Eu os amo profundamente. Vocês, eu acredito que também me amam. Mas a gente ainda não desenvolveu aquela intimidade de eu chegar e falar para vocês, olha, senta, que hoje eu vou te contar todas as minhas fragilidades.
todos os meus pecados, tudo aquilo que me deixa para baixo, eu vou contar para você, porque não, ainda não. Né? Vai precisar a gente comer muito arroz e feijão junto para chegar nesse estado. É natural, eu não tô desprezando a minha relação com vocês. Só que é necessário, essa segurança é necessária. Só que essa segurança não pode me paralisar. Se de repente eu fico sempre naquela neura, naquela coisa assim, ai meu Deus, mas será que ele é meu amigo de verdade? Ai meu Deus, mas será que ela me ama de verdade? Ai meu Deus, mas será que eu posso confiar mesmo? Bom, algum momento você vai ter que dar o salto, né? Isso que eu estou falando para vocês é relação humana. Mas a gente parte daquilo que é humano para chegar nas coisas de Deus, né? Então, em algum momento a gente tem que dar o salto, a gente vai ter que se arriscar, né? Eu sei que o fulano lá, né? O amigo de mais antigo que eu tenho é o Ricardo, a gente tem uns 27 anos de amizade. Para quem tem 31, isso é bastante coisa. E, bom, em última instância, eu tenho que confiar nele, porque a gente não tem como saber se... A gente não tem como saber o que está no coração do outro. O coração do outro é um segredo, né? E assim como o meu é um segredo, e em algum momento eu vou ter que confiar, né? Poxa, bom, 27 anos acho que já é o suficiente, né? Pode ser que para algumas pessoas não seja, né? Para mim, graças a Deus, foi muito menos do que isso. Mas, enfim, acontece às vezes, né? De ter... Nossa, você conhece há 30 anos, já comeu muito arroz com feijão junto, mas ainda não é capaz de contar nada, né? Enfim, são extremos, né? São extremos porque expor-se é arriscar-se a não ser amado. Revelar o seu segredo mais íntimo é arriscar-se, ou seja, desnudar-se na frente de outra pessoa, não fisicamente, mas na alma, é expor-se a não ser amado. Por isso que a gente precisa de segurança. Só que esse Deus que se revela é pessoa. Ele se revela para a relação. Ele se revela, ele se expõe. Ele corre o risco de não ser amado. E dá provas de amor. Mas aqui eu vou ter que entender que é um encontro de duas liberdades. A liberdade do Deus que me ama livremente e a minha liberdade porque eu sou capaz de amar, mas sou livre também para não amar. A fé aqui é um ato. A fé é um ato. Na minha liberdade, eu não sou capaz de fazer a fé brotar no meu coração. Mas Deus vem ao encontro de cada ser humano para que o ser humano possa ser capaz de responder com a fé. A primeira liberdade é Deus. Deus fala pra gente, eu escolho você, e você me escolhe. Eu coloquei aqui o porco espinho, tem aquela historinha, né, dos porcos espinhos. Num frio muito intenso, a família de porco espinho precisava ficar perto um do outro para não morrer congelado. Só que quanto mais eles se aproximavam, eles começaram a se espinhar, né? O espinho de um começou a machucar o espinho do outro, a carne do outro. Daí eles se afastaram, mas afastado também não dá, porque morre de frio. E aí a gente vai ter que se aprender a... A gente tem que aprender a despir os espinhos. Essa é a nudez, gente. Essa é a nudez. O pecado é falta de fé sempre. Porque quando eu digo, não, Deus, eu não confio em você. Você se expôs a não ser amado e eu de fato não vou te amar. Porque aqui, aqui ainda tem uma fragilidade que o Senhor está dizendo para eu superar, mas eu não vou. Não, eu não vou. Quando eu falo mal da minha vizinha, eu tenho alguma fragilidade, de repente eu tenho aquela necessidade de ser amado, e eu acho que se os outros forem menos amados do que eu, de uma maneira mágica, de repente eu vou ser amado. Isso é uma coisa que está na cabeça de todo mundo. Mas
mesmo que inconscientemente. Mas daí Deus fala, não, filho, eu amo ela inteiramente. E o fato das pessoas gostarem dela, o fato de todo mundo amar a tua vizinha, não vai diminuir o amor que sentem por você. Você, de repente, não tem essa crença, né? E você fala, não, eu vou falar mal dela do mesmo jeito. E essa que é a questão, entende? O pecado, gente, aqui entra a realidade do pecado. Quando a gente se defende do jeito que não devia. Não se trata de não se defender, né? Mas se defender do modo como não devia. Isso é o pecado. Sempre tem alguma coisa. Ninguém peca a não ser que esteja... e que tem alguma coisa ali para proteger, né? E essa alguma coisa, entrando aqui um pouco mais profundo, é um ídolo. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas, não ter outros deuses, é o primeiro mandamento. Porque eu só espeto os outros, eu só sou pontudo com os outros, não para defender o Deus vivo e verdadeiro, mas para defender um ídolo. Mas é. Né? Então todo pecado ele tem na origem a Aquela idolatria. ministra lá do. Alguma coisa eu tenho que defender porque aquilo ali é mais importante do que Deus. Porque Deus diz que eu não faça isso, tá? Então isso é bastante profundo, assim, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, não tem nada a ver com imagem, viu? Nada a ver com imagem. Inclusive, Deus manda fazer imagens, né, no livro do Êxodo. E depois o rei Davi, no primeiro livro de Reis, segundo livro de Samuel, desculpa. Primeiro livro de Reis, porque não foi Davi, foi Salomão. Isso, primeiro livro de Reis, o rei Salomão faz 2 imagens de anjos enormes e coloca bem dentro do templo. Então, não tem nada a ver com fazer imagem. Mas se trata de ter outras coisas no lugar de Deus. E todo pecado revela que alguma coisinha eu ainda tenho no lugar de Deus. Né? É profundo isso. Né? Então, aqui existe existe essa corda bamba, né, gente? E por isso que a fé é um caminho. Eu vou cada vez mais reconhecendo com a minha razão que eu tenho razões para confiar em Deus. Até que eu decido entregar o meu coração. Né? Aí a minha liberdade encontra a liberdade de Deus. Só que eu não consigo forçar Deus a ser como eu quero. Aí é que está o encontro entre 2 liberdades. A fé sempre vai ser entregar-se naquele que está tão além de mim, que mesmo que eu gaste toda a saliva da minha boca e todos os neurônios do meu cérebro, eu jamais vou conseguir convencer ele a pensar diferente. Eu nunca vou conseguir convencer Deus a pensar diferente, porque Deus pensa o amor, inclusive aquele que é meu inimigo. E aqui entra a fé. Né? Eu vou realmente acreditar que esse que ama o meu inimigo me ama também? Eu vou realmente acreditar que esse que permite que eu peque e faça mal para os outros, mas também permite que os outros pequem e façam mal para mim, eu vou confiar nele? Pois é. A razão ajuda, né, a entender que ele permite que eu peque porque quer que eu ame livremente. Permite que o meu irmão peque porque quer que ele ame livremente. Deus não criou máquinas. Deus criou liberdades. Cada um de nós é uma liberdade. Né? E a gente daí escolhe a quem vai entregar a nossa liberdade. Então a fé é essa resposta. Eu olho, eu vejo provas de amor e agora eu tenho que escolher. Ou eu acredito ou eu me fecho. Mas a escolha é minha. A fé é realmente essa escada que leva para o céu, né? Eu tenho que confiar que ela leva para algum lugar. Esse é um dilema que todas as pessoas têm que fazer, viu? Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma resposta existencial. E não é uma resposta que eu digo uma vez na vida e de repente está dito. Sim, existe um momento que é chave. E nós cristãos vinculamos esse momento ao batismo.
Mas não significa que eu não tenha que dar essa resposta todos os dias. É todo dia, é cada momento. Então aqui, gente, tem 2 erros que eu queria conversar com vocês. Para terminar, a gente já está terminando, viu? Um erro é o sentimentalismo egoísta. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ai meu Deus, como é que ele me ama. Ai, é bom ficar juntinho dele, oh, coisa deliciosa, oh, gostoso isso aqui, né? É coisa boa. Mas, puxa vida, viu? Agora Deus está me exigindo alguma coisa que eu não estou muito contente com isso. Ai, será que eu tenho fé ainda? Às vezes, gente, inclusive é que o sentimentalismo ele fecha, né? Ele fecha, gente. Eu entendo, até chego a acreditar que Deus me ama, mas eu de repente quero forjar Deus de acordo com os meus sentimentos, né? Aqui sou só eu. Deus não é uma liberdade que vem ao meu encontro e que convida a minha pessoa a ir ao seu encontro. Deus é o gênio da lâmpada. Deus é o meu faz tudo, né? Como diz, eu acho que, eu não sei se é a Anitta ou alguma dessas outras cantoras aí, nada contra, mas tem uma letra que diz assim: confio em Deus, faço dele meu escudo, late mais alto que daqui eu nunca escuto. Que bobeira, né, gente? Deus, que Deus é esse? É meu Deus, mas a outra é uma cadela, né? Coisa mais descabida. Então isso aqui esse aqui são 2, é um erro. É o erro de quem coloca em Deus assim, o sentimentalismo daquela criança que quando leva um tapinha na mãe, duvida do amor da mãe e quer fugir de casa. Uma criança é normal que pense isso, mas a gente tem que crescer um pouquinho, né? Todo mundo é um pouco criança nesse sentido, eu mais que vocês, mas a gente vai dando passos, né? Então, esse aqui é aquele que fala assim: Deus é só para mim, né? Mas também existe uma arrogância desconfiada, aquele que nunca se entrega, aquele que nunca esse aqui é muito próprio daí do ateísmo, né? Não tem provas o suficiente para que eu me entregue. O ateísmo prático, né? Está aqui. Não se trata só de pessoas muito inteligentes, até porque uma boa parte dos ateus que eu conheço não é muito inteligente, não. Mas é da pessoa que quer que o mundo caiba na sua caixinha, que quer colocar Deus dentro da sua caixinha, e se não couber dentro da minha caixinha, não é Deus. Eu tenho que entender todos os passos que Deus deu, dá e dará. Depois que entender, mas isso não é relação, né, gente? Tanto uma quanto a outra coisa não são relação com pessoa, por isso nunca vai poder ser fé. Nunca vai poder ser fé. A porta da fé, a minha liberdade, ver que existe alguém que é livre e que quer se relacionar comigo. Ele pode realmente me amar. Eu reconheço que ele tem a capacidade de me amar. E eu descubro que eu também tenho a capacidade de amá-lo. E ele já decidiu me amar. E agora, eu amo, eu devolvo o amor. Então aqui a fé e o amor, eles se relacionam profundamente, né? E lógico, a gente só se lança se a gente tem esperança, né? Então fé, esperança e amor, fé, esperança e caridade, nesse sentido ele realmente constitui um núcleo da vida cristã, né? E o mais importante de tudo é o amor, né? Meus queridos, isso é o que eu tinha para vocês hoje. Eu já vou deixar vocês, não sei se alguém tem alguma pergunta, deixa eu trocar aqui. Toda vez que eu falo dessas coisas, eu só termino esperando que eu não tenha falado mal demais, porque eu digo para vocês, esse de quem eu falo é muito mais bonito do que qualquer coisa que eu tenha dito dele. Por isso vocês vão ao encontro dele e falem vocês mesmos, vejam-no, experimentem-no
E vocês vão descobrir que tudo aquilo que eu falei não passou de vento, mas ele é realmente muito bonito, tá bom? Duas coisinhas então, três, para a gente terminar. Primeiro, então eu vou dizer a ordem, né? Primeiro, dúvidas. Segunda, o documento. Terceiro, oração final. Primeiro, tem alguma dúvida? Marcos, você pode mostrar para o pessoal como que faz para acessar aquele link que você passou para gente? Porque até a Neuza falou, né? Fica tudo em branco, mas aí que tem que ir naquelas 3 barrinhas do lado, né? Se você pudesse demonstrar aí o Tá pessoal bom, para eles posso. entenderem. Posso sim, vamos ver aqui. Quando eu estou só abrindo aqui, já libero a tela aqui para vocês. Eu vou deixar ele pequenininho. Ai, gente, espera um pouquinho aqui que eu estou abrindo como se fosse... Não. Tá. Como é que eu faço aqui? Espera aí, calma que ele vai ainda. Eu vou mostrar para vocês. Achei o link certo. Agora ele vai abrir. Eu vou deixar ele pequenininho, do jeito que vai aparecer para vocês. E agora eu vou mostrar aqui. Pronto. Então quando você abriu, ele vai aparecer desse jeito, só que ele está cortando aqui um pouquinho. Deixa eu só tirar o recorte. Não, não tá. Pronto. Aqui, né? Vocês estão vendo o sitezinho aqui. Eu não tenho outro recurso, tá? Porque esse aqui é de graça, então serve para isso. Quando você vem, de fato, que nem a Joelma falou, nessas 3 barrinhas, aí aparece o menuzinho aqui, ó. Então isso aqui são outras coisas que eu já falei, inclusive se tiver alguém aqui do catecumenato, é um materialzinho que eu fiz aqui que eu acho até bonitinho. Tem uma formação sobre Lexio Divina, tem umas coisinhas de liturgia que eu não sei se ainda estão disponíveis, e tem aqui a nossa página, Curso sobre o Catecismo. Daí aqui, ó, tem todos os tópicos até o final. E, ó, esse que a gente viu hoje, o que quer dizer crer. Ele está aqui, ó, o texto do curso sobre a fé, ele está aqui, com as figurinhas e tudo. As perguntas do YouCat, que eu já coloquei, com as citações do ladinho aqui. No celular ele aparece embaixo, mas tudo bem. E aqui no final, os slides que eu usei com vocês e um texto que eu escrevi, para que vocês não dependam só da minha voz, eu deixei também por escrito aqui, tá bom? Mais alguma outra dúvida? Eu via os lábios da Neuza mexendo, mas eu não estou ouvindo nada. Deve estar fechado aí o microfone. Então, mas no celular é a mesma coisa? Você mostrou aí Exatamente no a mesma computador, coisa. aí no celular vai ser a mesma coisa? A mesma coisa. Só clicar naquelas 3 barrinhas lá que aparece o menuzinho. Tá bom? Beleza? Eu desativei o som de alguém aqui que estava fazendo um chiado, tá? Mas se quiser falar, pode falar. Não tô sendo mal educado, não, tá? Só para terminar, então, meus queridos, uma coisa bonita. A gente... 2 minutinhos só. Igreja. Igreja vem da palavra grega chamado. Né? No latim vem vocação. No grego vem igreja. O verbo no grego chama kaleo. Deus chama, nós respondemos.
todo mundo tem a liberdade de não responder, ou de responder que não. Mas quem vai atrás daquele que chamou. Isso é igreja. Igreja é a assembleia reunida por um chamado. Não é o clubinho do Luluzinho, da bolinha, nem do Luluzinho. Da Luluzinha ou do bolinha. Igreja é alguém que me chama e ou eu sigo ou eu não sigo. Inclusive é por isso que existe uma única igreja. Gente, o catequista, ele não é alguém que faz uma função. O catequista não é alguém que faz um trabalho. O catequista é alguém que a igreja diz: você falará por mim. Ninguém pode falar por outro se esse outro não enviou. Eu não posso assinar um contrato pela Álida, a não ser que ela me dê uma procuração. Eu não posso falar em nome de Jesus Cristo se ele não confiou isso em mim. Por isso, já há muito tempo atrás, catequista não é alguém pego a laço. Carinho entre os melhores. Entre os melhores. Francisco quer tomar uma coisa que dá para dizer que existiu, dá para dizer que não existiu. Também esses negócios históricos é um pouquinho mais complicado, mas importa pouco isso. Mas ele quer enfatizar que o catequista não é simplesmente um fazedor de catequese. O catequista é porta-voz da igreja. Por isso que ele está instituindo o ministério de catequista. Quando eu recebi essa notícia, vocês não têm noção de como eu fiquei feliz. Porque aqui na Diocese de Curitiba, a gente já está falando disso desde 2004. E agora o Papa Francisco, né, nesse documento que vai sair na terça-feira que vem, instituiu isso. Não sabemos ainda como é que vai ser esse processo de instituição de catequista, ou como é que vai chamar isso, mas convido vocês que na terça-feira que vem a gente abra a internet, procure o documento Antiquum Ministerium, só colocar Ministério de Catequista no Google que vai aparecer esse negócio aí. Ainda não está disponível, mas a gente vai ler na terça-feira que vem, para a gente tomar, primeiro, mais consciência do que é o nosso trabalho de catequista. E depois também, quem sabe, né, lógico, depende do bispo, depende do pároco, depende de nós, depende de um monte de coisas, a gente vai, se Deus quiser, então, lembrando, né, dando esses passos para lembrar que o nosso catequese é um verdadeiro ministério na igreja. Amém? Vamos então, já que não tem mais dúvidas, e eu já falei do documento, pode falar. Só queria falar um pouquinho com as catequistas, a pedido do padre Osmair. Beleza. Primeiro eu gostaria que vocês me falassem se tá legal esse dia da semana, né, esse horário, se tá tudo bem para vocês. Até o Ed lá da Sagrada me falou hoje que vai começar na primeira quinta do mês a adoração e o que mais, Ed? Lá na Sagrada? Acho que não sei se o Ed tá aí. Na verdade, vai ter adoração às 8 horas com o diácono, né, e os mestres fazendo a bênção no final, e já durante a tarde também a igreja vai estar aberta para adoração. Então em alguns momentos vai ter algumas pastorais ajudando. Por isso que eu comentei em relação a essa primeira quinta-feira. Tá. Então, gente, então o Ed levantou essa necessidade, né, da gente também fazer alteração, não ser mais na primeira quinta do mês, né?
E tem outro assunto que o padre Osmair pediu para falar com vocês hoje, se seria possível a gente fazer pelo menos 2 encontros no mês. Pela questão da gente aquilo ficar mais fresco na cabeça, sabe? A gente não demorar tanto tempo de novo para falar sobre o assunto. Ser um pouco extenso, sabe? Que a gente precisa estudar. Então eu queria verificar com você. Não sei como. A gente precisa que vocês escrevam o nome também e a comunidade. Aqui, não, você clica nesses 3 pontinhos que a gente vai descrever nas mensagens, faz ali o teu nome e a tua comunidade. E também se o que você acha, você concorda em ser pelo menos 2 encontros por mês? O Marcos pode, Marcos? Eu posso, por mim, vocês que sabem, a questão é vocês. Tá. Estou escrevendo aqui, ó, nas mensagens. Veja se vocês conseguem também escrever para ficar registrado aqui para a gente ver se você pode. Se poderia ser duas aulas por mês. E daí se você quiser comentar também se tá bom na quinta-feira, 7h30, ou se não tá, se você puder fazer esse comentário aqui agora nas mensagens para a gente saber, ou se você preferir falar com a sua coordenadora, como que vocês acham que a gente faz isso? Alguém tem alguma sugestão? Ah, já estão falando ali, ó, essas catequistas são muito espertas. Todo mundo já comentando ali Então tá bom, porque daí esses comentários a gente acho que consegue ver depois, né, Marcos? Não sei. Olha, gente, boa pergunta, eu não sei. Eu sugeria que vocês fizessem o seguinte, ou coloca no... Manda por... Joelma, eu posso recolher isso aí, pode ser? Daí eu te passo tudo. Ó, eu vou colocar 91020044, é o meu celular, mandem lá, tá bom? Tá. Tá aí, ó, pode colocar, manda no WhatsApp, SMS, o que for. Tá aí daí vocês mandam a opinião de vocês, eu recolho e daí eu mando pra Joelma. Só não vou fazer isso tão cedo, tá? Essa semana não rola. Marcos, o que a gente pode fazer também é o seguinte, no grupo que a gente criou de WhatsApp da paróquia, dá pra colocar lá também. Daí a gente consegue visualizar, daí a gente consegue ver o que, tipo, de todos os catequistas lá. Também é algo que dá pra gente fazer, se todos concordarem. Tudo bem, então. Pode ser. Daí, eu não sei se todos aqui estão no grupo, gente, que a gente criou no grupão. Se alguém não tiver, pede para a coordenadora para colocar, então, porque lá é um grupo que a gente está passando todas as informações aqui da escola. Tá bom? Até foi depois daquele formulário do Google que a gente criou esse grupo, tá? Então, a gente usou lá as informações do formulário para criar o grupo e para ser também um meio de comunicação entre nós, tá bom? Daí vocês falando isso certinho, que se tá bom a quinta, se tá bom o horário, se a gente pode fazer 2 no mês, a gente já agenda lá, tá bom? Os dias que vai ser as peças, tá bom? Obrigada, gente. Beleza, que bom. Vamos então fazer a nossa oração. Falar com... gente, rapidinho, né? Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. E fale o nome de nosso Senhor Jesus. Toda vez que você o chama, ele atende. Seja esses breves segundos, o seu momento de sentir-se amado, de saber-se amado, ato de apreciar
e de reamar, se jogar. De ser graça, seu ato de fé, seu ato de gratidão, seu ato de confiança. Converse com Deus. Amém? Por tudo isso, digamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Fé, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, gente. Muito obrigado por vocês virem. Parabéns pelo ministério de catequista de vocês. Deus abençoe. Obrigada, Marcos. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa Amém, noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Deus abençoe. Tchau, galera. Até.